Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Eduardo Hoffmann e estamos estudando a revista Discipulado Cristão, Teologia e Prática, da editora Central Gospel, cujo comentarista é o pastor Gilmar Vieira Chaves. Estamos no dia de hoje estudando sobre o discipulado por meio das redes sociais. É a lição número 13. Gostaria de pedir para você que nos acompanha nesse momento que divulgue o nosso trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e adicione o sininho para ficar por dentro das nossas atividades. Antes de iniciar a aula, queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido. Louvo a Deus pela vida do Edivanei Fernandes, o professor Edivanei Fernandes, que é o idealizador deste canal, que tem abençoado muitas vidas. Vamos à aula, vamos abrir a nossa Bíblia, a nossa revista, lição número 13, e vamos ler o texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Iremos ler apenas um versículo para início da nossa aula. E diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Essa passagem encontra-se em um dos livros proféticos da Bíblia. Encontra-se no livro de Abacuque, um profeta menor. Pouca informação temos sobre o profeta, ou quase nenhuma, somente a que está mencionada neste livro. E ele é um profeta, pois a Bíblia diz no capítulo 1 que Abacuque, o profeta, e analisando o estilo literário, ou os estilos literários que esse livro que acabamos de ler tem, podemos ver que no capítulo 1 tem o estilo literário entre o diálogo entre o homem e Deus. E já no segundo capítulo, que acabamos de ler, contém um conteúdo profético. E já no capítulo 3, ele tem uma parte poética. Então, dá para se entender que esse profeta também foi compositor e adorador, segundo Abacuque 3,19. Nós vemos ali um salmo de adoração e faz menção ao compositor e adorador Abacuque. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, né? E quando obteve essa resposta do Senhor no capítulo 2, a resposta do Senhor chegou a Abacuque no momento em que ele tanto desejava, que ele questionou a Deus. No capítulo 1, era um profeta que questionava a Deus, iniciou o livro questionando a Deus, e o Senhor deu a ele uma ordem, que foi: escreve em tábuas a visão. E era algo incomum a escrita, né? A comunicação da profecia por escrita naquela época ao povo, pois os profetas falavam, né? A profecia, usavam da comunicação oral. E a transmissão da mensagem era agora por uma comunicação visual, como o próprio pastor Gilmar aqui escreveu, o outdoor de Abacuque, né? Era um aparente outdoor. O comentarista menciona aí ao longo da semana vários meios de comunicação relacionados a uma passagem bíblica. E esse ele mencionou fazendo referência a um outdoor, né? E quando olhamos com os olhos de comunicação e com os olhos de marketing, também podemos ver mais elementos de comunicação e, na verdade, um projeto completo de Deus, né? Nós chamamos de briefing de comunicação. Deus dá ao profeta um formato. Qual seria o formato? Um formato visual, comunicação visual. Deus também deu a mensagem que deveria ser composta naquele meio de comunicação, através da visão, né? E Deus deu também o material, né? Que era para se fazer em tábuas. Tábuas eram tijolos de argila. E Deus também deu o copy, né? Que era a forma que se deveria escrever o
o texto, né? E esse copy é muito conhecido também no meio das mídias sociais. Estou tentando fazer uma ligação entre a passagem que acabamos de ler e os elementos que compõem o marketing digital, as mídias sociais, né? Já Deus, em sua onisciência, também já conhecia e conhece o seu povo, né? Ele conhecia o público que ia ler, né? E nós classificamos isso, estudamos sobre persona, né? Saber quem é o nosso público-alvo, quem irá consumir o nosso produto. E Deus conhece, Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar, e Ele sabe de tudo e de todas as coisas. E qual era o perfil daquela sociedade naquela época? Era violenta, corrupta, idólatra e, pelo que lemos aqui, vivia correndo. Será que tem alguma semelhança com a sociedade de hoje? Bem, isso aí fica para assunto da próxima aula. O que nós queremos transmitir aqui é sobre comunicação, né? Nós iremos falar aqui sobre mídias digitais ou meio de transmissão do discipulado e do evangelismo através das redes sociais. Então nós iremos falar aqui um pouco sobre comunicação. E Deus, né? Deus se comunicava, ou se comunica com a tua igreja, né? E lá em Hebreus 1:1 diz que Ele, por muitas vezes e de muitas maneiras, Ele falou aos pais e pelos profetas, né? De muitas formas, de muitas maneiras. E se olharmos para a Bíblia, olhamos de Gênesis a Apocalipse, Deus se comunicando. Ele se comunicou diretamente com o homem na criação, Ele se comunicou através de sonhos, através dos 10 mandamentos, escreveu em tábuas de pedra, Ele fez até animais falarem, Ele utilizou das paredes do palácio para escrever e transmitir uma comunicação, Ele falou através dos profetas, Ele utilizou o anjo, Ele falou do céu diretamente e audivelmente para quem estava presente. Esse é o meu filho a quem eu me comprazo. E em Jesus, né, nós vemos o ápice da comunicação entre o próprio Deus e os homens, né? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1:14, a Bíblia fala que o Verbo se tornou carne, né? Jesus é o ápice da comunicação entre o próprio Deus e os homens. Ele habitou entre nós, Ele se relacionou, teve suas redes sociais offline, né, ou presencial. Ele morreu e ressuscitou e nos deixou uma grande comissão. Que comissão é essa? Ele nos deixou nos evangelhos, em Atos, uma grande comissão, que é: vão agora, ide, vão pelo mundo, façam discípulos em todas as nações, sejam minhas testemunhas. Isso Ele falou aí aos discípulos, e eles entenderam bem o recado. E através dos meios disponíveis naquela época, nós vemos a história da igreja primitiva, que eles alcançaram todo mundo, todo o mundo daquela época, através das estradas, através de via marítima. Paulo navegou aí pelos mares do mar Mediterrâneo, o grande mar, e pregando a mensagem e inaugurando igrejas, fundando igrejas. E nós vemos que eles alcançaram o mundo através do falar, do se comunicar pessoalmente, em multidão, pregando e evangelizando de várias formas e formatos. O próprio apóstolo Paulo, ele menciona que fez de tudo e usou de todos os meios para alcançar alguns, né? Então, eles usaram os meios que tinham disponíveis. Eles não tinham nem internet, eles não tinham nenhum carro veloz, eles não tinham helicópteros, avião. Eles tinham apenas a vontade e o desejo ardente no coração. E eles alcançaram o mundo naquela época.
usando vários métodos de evangelismo e várias formas. E agora, a ordem. A ordem é para a tua igreja, para nós, de ir e pregar o Evangelho, né? Nós temos o conteúdo principal, que é a mensagem, e estamos revestidos de autoridade do Espírito Santo para pregar as boas novas do Evangelho. Agora é com a igreja. Que ferramenta nós estamos usando? Quais os meios, quais os métodos, né? Será que estamos utilizando todos os meios e métodos possíveis para alcançar alguns, como Paulo mencionou? Nós temos hoje, na nossa lição, um desafio, que é falar sobre redes sociais como ferramenta de evangelismo e missão. Por que um desafio? Porque muito de nós não entende que a rede social, ou o meu canal, a minha página é local de se pregar o Evangelho, de se falar de Jesus, de se expor a favor de Jesus. Muitos acham que é um momento de lazer, de entretenimento, ou de secreto. Ali você posta algumas coisas que nem o seu vizinho pode saber, a sua esposa pode saber daquela postagem. É algo que está fora do mundo. Quando Jesus diz, vão pelo mundo e façam discípulos e pregar em todas as nações, ele incluiu também o mundo virtual, não somente o mundo físico. E nós vemos as redes sociais como um outro mundo, algo de outro mundo que não faz parte dessa missão. Mas eu quero lhe dizer, neste podcast, que as redes sociais estão incluídas na grande comissão de Jesus. O apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, o nosso objetivo principal, quando criamos uma página nas redes sociais para gerar relacionamento, para compartilhar objetivos e valores em comum, tem de ser o de ganhar almas. E as redes sociais, elas são ferramentas, elas são o meio que está disponível para a igreja utilizar. O Brasil, os brasileiros, são o segundo maior país em uso da internet. O Brasil está em segundo país que usa mais internet. Quase 70% da população é usuária de rede social. 70% da população. A população do Brasil hoje está em 213 milhões. 65 milhões são evangélicos, segundo dados estatísticos. 45 milhões são evangélicos nas mídias, segundo dados estatísticos. Então nós temos aí aproximadamente 105 milhões de pessoas para serem alcançadas no Brasil, que estão usando a internet. E nós somos 45 milhões. Se cada crente desses 45 milhões entrasse num propósito de ganhar 2 pessoas para Jesus, nós conseguiríamos ganhar esta nação. Esta nação que está online, esta nação que passa 10 horas na internet e 3 horas e 42 minutos de frente às redes sociais, consumindo todo e qualquer tipo de conteúdo, quer seja ele legal, quer seja ele ilegal, quer seja ele proibido, quer seja ele promíscuo. Os números das estatísticas colocam os brasileiros em alguns patamares de difícil entendimento, né? A gente não entende o porquê o Brasil
em tantas pesquisas do meio digital, ele encontra-se assim, quase no topo, como por exemplo, o brasileiro, para quem não sabe, é um dos países que mais produz e um dos países que mais consome produtos pornográficos no mundo. Se olharmos os 100 sites mais pesquisados no ano de 2020, você não encontrará nenhum falando de religião, falando de igreja. E entre os pornográficos existem quase 5 deles mencionados lá. Então, outro dado, se você olhar nas ferramentas de busca, o que as pessoas estão mais buscando na internet, pelo Google, que é uma ferramenta de busca, o Facebook, que também utiliza-se de busca, o YouTube, que é a segunda ferramenta de busca, e o YouTube é da companhia Google, muita gente pesquisando lá, a Alexa, assistente virtual e outras ferramentas de busca, nós não vemos entre os 20 primeiros nenhuma página relacionada à fé. Isso é complicado, porque em um mundo onde a geração Z, que é de 10 a 25 anos hoje, que nasceram entre 1995 e 2010, e os millennials, que nasceram em 1980 e 1995, hoje estão com 25 e 40 anos, essas duas gerações, elas são as que estão consumindo mais internet. 75% do público que consome internet e mídias sociais estão entre essas duas gerações. E o que eles têm consumido muito? Eu fiz uma pesquisa e as 3 mídias que eles mais consomem são geração Z, TV online e vídeos online. Vídeos no YouTube, vídeos no Facebook, vídeos no TikTok, vídeos em geral. E também games, a geração Z. Ou seja, eles estão com essas 3 mídias sendo utilizada em ordem crescente. Já os millennials, que são os mais velhos, de 25 a 40 anos, também consomem muita TV online e muito vídeos online. E a única diferença é que eles não consomem tanto game quanto a geração Z, mas sim eles estão consumindo um streaming de música, estão ouvindo muita música. O que a gente pode tirar até agora desse estudo? Que a geração Z é uma geração que gosta muito de vídeos e games. Então, se a gente for criar conteúdos, nós podemos tirar alguma base que, se fizermos conteúdo para essa geração, em vídeos, de desafios, de challenger, de quiz, nós teremos mais êxito do que mandarmos uma figura estática ou na mídia impressa. A mesma coisa dos millennials, Eles consomem muito vídeo e muita música. E é por essa linha que nós devemos pensar em métricas, Não devemos ignorar os números, como, por exemplo, a palavra "quem é Jesus?", ela é pesquisada mais de 100 mil vezes no Google. Se você digitar aí no seu Google, "quem é?", aí já vai aparecer em primeiro lugar Jesus, em segundo, "quem é?", Deus. Por que está aparecendo no topo? Porque as pessoas estão pesquisando mais, então por isso sobe isso nos comentários. Um outro aumento de pesquisa no Google em que a igreja pode se posicionar nas mídias sociais são de palavras de socorro e sobre fé. Por exemplo, no Google, se você digitar "como vencer", aí você irá ver aí uma lista de problemas, de doenças ligadas à psicologia e à psiquiatria, como, por exemplo, como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como vencer o medo, como vencer a timidez.
E aí vai uma lista de pesquisa que as pessoas estão fazendo no Google e você consegue visualizar ali elas nos Trend Topics, né? em várias plataformas. Eu poderia aqui falar sobre algumas, mas aí estaríamos entrando numa profundidade maior em tecnologia, mas eu prefiro falar em um outro momento sobre essas ferramentas de gestão de mídias. Vamos falar um pouco agora sobre presença digital, objetivos e posicionamento. Mas o que é presença digital, né? Presença digital é a nossa presença dentro das mídias. Então eu devo estar em todas as mídias e redes sociais possíveis? Não. Primeiramente, você deve ter a disponibilidade de estar fazendo a obra, né? Isso tem que estar em um dos seus objetivos, né? Ou o principal, que é evangelizar, né? Nas mídias sociais, nós devemos atuar de forma intencional, ou seja, de estarmos nela para ganharmos almas para Jesus. Estar, criar e se relacionar dentro das mídias, pois as mídias, elas são para relacionamento. Não podemos apenas criar, não publicar nenhum conteúdo e não se relacionar, ou seja, conversar e fazer amizades e depois gerar o interesse pela palavra e depois o discipulado. É importante ter essa disponibilidade e ter o domínio também da ferramenta, né? Você tem que saber em qual ferramenta você tem o domínio para atuar, com o envio de mensagens, com o envio de conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo ou conteúdo em texto. Isso também depende, está relacionado onde está o seu público-alvo, né? Qual é o perfil do seu público-alvo? Então você tem que estar onde eles estão. Vamos falar aqui de duas formas de trabalhar nas mídias sociais, né? Vamos falar sobre aplicativos de mensagens e aplicativos de vídeos, né? Vamos falar o que é uma ação correta e quais os cuidados que devemos tomar. Primeiramente, aplicativos de mensagens. Nós temos diversos aplicativos de mensagens. Entre os 10 mais utilizados no Brasil estão o WhatsApp, o Telegram e o Messenger. Que tipo de conteúdo eu posso divulgar nessa mídia? Bem, primeiramente você pode divulgar os versículos bíblicos. Você pode divulgar eles em textos ou até mesmo em imagens. Se você tem um celular, você consegue baixar um aplicativo da Bíblia e você consegue facilmente criar uma arte no próprio aplicativo da Bíblia e a partir do aplicativo da Bíblia você compartilhar em algum aplicativo de mensagem instalado no seu celular. Esse, de fato, é o que nós devemos fazer, se não diariamente, periodicamente, para alguns dos nossos amigos, alguns dos nossos familiares. Falar que nós não temos pauta, não temos conteúdo, não podemos se esconder atrás dessa inverdade, porque a Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Isso é conteúdo para 85 anos, se formos divulgar uma vez por dia. Bem, podemos também fazer mensagens para reflexão, mensagens extraídas de livros, né? Você pode pegar algum livro, de preferência da nossa editora, Central Gospel, do nosso pastor Silas Malafaia, da nossa pastora Lisete e dos demais pastores da nossa igreja, que tem publicado diversos livros pela editora. E você pode extrair alguma mensagem que fale ao coração da pessoa que você quer evangelizar. Primeiro tem que ter o envio, primeiro tem que ter o interesse da pessoa em saber mais sobre o conteúdo que você envia para ela. Enviou, ela curtiu, comentou, gere o relacionamento, ou seja, você tem que gerar relacionamento, conversar com a pessoa até chegar o momento de chamar para um estudo bíblico, para um discipulado, para o encontro pessoal, e que esse é o fim, né? Nós estamos falando aí de um meio digital, né? Não queremos digitalizar a obra, né? Então é só um meio para trazer as pessoas para a comunhão, para a koinonia, né? Então para a igreja.
O que eu posso enviar também? Devocionais. Você pode enviar diversos devocionais, se você quiser produzir, se você quiser buscar, por exemplo, lá no site da Fábrica EBD, temos diversos devocionais, você pode enviar. Também o estudo bíblico, é uma ação correta. Se você está num grupo e surge um momento de você falar de Jesus, ou alguém interessado, ou um grupo interessado, você forma um grupo e começa a aplicar o estudo bíblico. Alguns cuidados, né, com essa ferramenta de mensagens. Com a ferramenta de mensagem, você tem que evitar as mensagens que são impessoal. A mensagem não chegou no seu WhatsApp, você já nem leu e já compartilhou com a pessoa, e a pessoa viu que aquilo ali foi reencaminhado e não era para ela, a mensagem não era para ela, o contexto não era para ela, ou até mesmo a mensagem não tinha uma certa fidelidade, ou seja, poderia ser até algo fake. Então, evite reencaminhar mensagens, escreva mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e direcionadas por Deus. O excesso de mensagens também, não envie mensagens diariamente sem a pessoa ter lhe pedido ou sem que esteja engajada na conversa. Como você sabe que está engajada? Enviou uma mensagem, a pessoa curtiu, comentou, então você costuma enviar periodicamente. Aí você tem que ter esse controle. Cuidados, são textos, vídeos e áudios muito longos ou fora do contexto do evangelismo e do discipulado. E o filtro de conteúdo, é importante você ter filtro de conteúdo, saber se aquela mensagem tem respaldo bíblico, se tem embasamento bíblico, se não é um fake news, enfim, validar essa mensagem, corrigir ela ortograficamente, enfim, escrever de formas inteligível. Aplicativo de vídeos. Os aplicativos de vídeos, podemos mencionar aqui o YouTube, que é a plataforma mais utilizada pelos brasileiros, o Facebook, que também está entre as 5 plataformas, o Instagram, que também está entre as 5, o TikTok, que é o 7º colocado em uso no Brasil, e o Pinterest, que está entre os 10. Todos esses são aplicativos que você consegue criar, editar, armazenar conteúdos em vídeos. E que tipo de vídeo eu posso compartilhar? Aí nós temos uma gama imensa. Você pode fazer também, do mesmo modo que se você faz um devocional escrito em áudio, você também pode fazer em vídeo. Você pode usar o testemunho, você pode criar entrevistas no seu canal com algum irmão que foi liberto das drogas, por algum irmão que teve uma restauração na sua família, no seu casamento, algum irmão que é bem sucedido na sua empresa, nos negócios, depois que conheceu os caminhos do Senhor. Então você pode fazer diversos vídeos e reencaminhar para a pessoa que você está discipulando. Caso você não queira aparecer nos vídeos, não queira criar um canal, existe aí uma série de aplicativos disponíveis também com vídeos para compartilhar e separado por temática. Podemos falar aí do Yes He Is, que é um aplicativo da Christian Vision, talvez uma das empresas que mais atua no meio de evangelismo digital e utilizando ferramentas de ponta do marketing digital. Eu sou um missionário digital da Christian Vision com muito orgulho e eu estou discipulando 3 pessoas no momento através das plataformas de evangelismo digital desta missão. Bem, também temos a Fábrica EBD lá nos Minutos de Conhecimento. Lá nós temos bastante vídeos que podem ser compartilhados com quem você está discipulando. Cuidados. Os cuidados na criação de vídeos, estamos vendo aí uma onda de ridicularização da fé. O que seria isso? Tem muita gente usando os vídeos de dentro da igreja ou usando de simulacro para agradar, para fazer de comédia, para, vamos dizer, usar uma linguagem da mídia para trollar algumas pessoas e até simulando atos sagrados dentro do culto, que é o louvor, que é a palavra, que é a pessoa que está usada pelo Espírito Santo e às vezes distorce a mensagem
e o conteúdo e acaba ridicularizando a fé. Não que eu seja contra a esses vídeos curtos que estão surgindo, mas foi uma propagação, viralizou muito esses vídeos e alguns eu analisei a fundo e vi que eram simulados, que não eram verdade do que estavam passando. Ou seja, só estavam fazendo para ganhar likes, para ganhar curtidas e compartilhamentos. Bem, quem sou eu para dizer o que será desta pessoa, né, que faz com esta intenção? Mas Deus sabe de todas as coisas. Outra coisa, direitos autoral de imagem, direito autoral de imagem. Você precisa saber se as pessoas que estão sendo filmadas, elas querem aparecer no aplicativo. E exposição inadequada, quando a mensagem não condiz com a situação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa quer evangelizar, está na praia sem camisa e manda um vídeo para a pessoa sem camiseta e acaba escandalizando, ou enfim, e não condiz com aquilo que ele está querendo expor. Banalizar o propósito. O que é banalizar o propósito? Coloquei essa palavra porque muitas pessoas, quando enviam um vídeo, criam um canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, às vezes querem evangelizar, mas também querem likes, querem compartilhamento, querem comentários, ou seja, querem que o seu conteúdo viralize. Mas o que eu quero te dizer é que esse não é o propósito não são likes, não são compartilhamentos, e sim são pessoas que devem ser alcançadas pela palavra da salvação. Bem, para finalizar, eu queria deixar aqui um versículo que está na terceira carta de João, 1:13 e 14, que diz assim: muitas coisas para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. Nós falamos aqui de mídias digitais, mas a obra do Senhor ela não é 100% digital. É somente uma ferramenta de fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus e sejam encaminhadas para a igreja. Porque na mídia, nas redes sociais, você pode ter a proclamação do Evangelho, pode ter o querigma, você pode também ter o discipulado pelas mídias sociais. Você pode começar um discipulado pelas mídias sociais. Você pode ter o relacionamento, o início de um grande discipulado, mas nas mídias sociais você não tem batismo, você não tem koinonia, que é a comunhão, você não tem a diaconia, que é o servir. Então, devemos ter em mente que as mídias sociais somente é uma ferramenta para se fazer chegar a pessoa para o presencial. Porque Deus não ungiu métodos, né? Deus não ungiu metodologias, Deus não ungiu marketing digital. Não, Deus ungiu homens e mulheres. Ele enviou a virtude do Espírito Santo para pessoas. Os métodos e técnicas e tecnologias são efêmeras, mas a palavra de Deus é simples, né? E ela é eterna. Então precisamos convergir as oportunidades no virtual para o real. Então esse é o propósito das redes sociais para o crente. De proclamar o Evangelho, de pregar as boas novas para aqueles que estão dentro deste campo, que eu costumo chamar de missão digital. As redes sociais é o maior campo, talvez, que você possa estar pregando. Que Deus abençoe a todos e aguardo uma próxima oportunidade, revê-los pessoalmente, não aqui pelo podcast, mas pessoalmente, e estarmos juntos e alegrarmos na presença do Senhor. Que Deus os abençoe.